Louvado seja Deus, que o Cristo planetário, que Jesus, o nosso Mestre amado, e todos esses que integram a pleiade de consciências que orienta a vida no planeta Terra, nos abençoe e consigam esclarecer a nossa alma sobre os pontos que nós vamos conversar. A pergunta de hoje é: por que Ramatiz, um ser dessa hierarquia, condena o hábito humano terreno de alimentar-se com a carne vermelha, usar do cigarro, do fumo e beber álcool exageradamente? Isso está no livro Fisiologia da Alma. Por que o Ramatiz condena? Se Ramatiz condenasse, ele não seria um mestre, o avatar da sabedoria, conforme nós sempre falamos. Ramatiz é um ser ascensionado, é um mestre por excelência, de milhares e muitos milhares de anos, trabalhando em prol da conscientização de uma humanidade ou de humanidades, porque ele veio de Marte. Então, dizer que Ramatiz condena não procede. Condenar, apontar erros, criticar, isso é coisa de espíritos comuns iguais a nós. Os espíritos ascensionados, é o caso do Ramatiz. Ramatiz é um mestre para ensinar, ele é um guia. E o guia não condena, não aponta erros, ele sugere. Então o que o Ramatiz mais faz é sugerir, dar dicas, ensinar. Porque ele conhece, sabe que o livre-arbítrio foi dado por Deus. E ele, como ser uma fagulha de Deus, não condena ninguém. Repetindo, ele é um professor de altíssimo nível de consciência para nos orientar. Então ele nunca condenou. Se eu, por exemplo, utilizo do tabaco, não tem nada a ver com o Ramatiz me condenar. Porque ele sabe que eu estou numa fase ainda do desenvolvimento das minhas forças interiores, das minhas forças sagradas, do poder sagrado de me conectar com os planos da divindade. Então, isso quer dizer que se eu tenho algum prazer individual, o meu nível de egoísmo expressa essa realidade. Porque prazer individual é a expressão do nosso egoísmo. Então vamos dilatar o nosso egoísmo para atingirmos o altruísmo. E aí nós não seremos mais fumantes, nem seremos mais usuários do tabaco e não comeremos mais a carne vermelha, em função de outros valores que o Ramatiz esclarece o porquê que a carne vermelha não é o ideal para o nosso nível de consciência. E, sobretudo, que nós hoje já temos um esclarecimento doutrinário espalhado pelo planeta inteiro, que é a carga energética do nosso perispírito. E a carne vermelha, a essência que vem no sangue, ela fica aderida ao nosso perispírito. Então, ele não condena. E se ele condenasse, ele seria rigoroso. Rigor é coisa de espírito pequeno. É coisa de pessoas que aprenderam alguma coisinha muito superficial e acha que é dono da verdade absoluta. Então o Ramatiz não condena nada, porque ele não tem mais o rigor. Isso fez parte de uma época de milênios e milênios, muitos milênios para trás. Aqui no nosso mundo nós temos religiosos que ainda utilizam o fumo, da carne vermelha, se embriagam. Isso quer dizer que ele está desempenhando uma tarefa que ainda não deveria desempenhá-la. Porque um representante da divindade não deveria fumar. Em função das pesquisas científicas, com tantos elementos no tabaco, por exemplo, que dificulta a vitalidade dos nossos chakras, dificultando a nossa saúde. Então, quanto mais nós evoluirmos, menos egoístas nós seremos e, consequentemente, não vamos fazer uso dessas situações. E ainda tem um item muito importante. Quantos obsessores, ou seja, quantos espíritos de baixíssimo teor energético se aproximam de nós pelo nosso rigor, pela nossa má alimentação, pelo uso de determinados elementos nocivos à nossa saúde.
Então, como que essas pessoas poderão ter a capacidade de invocar os espíritos superiores para uma ajuda pessoal, uma ajuda coletiva, prover as necessidades dos seus semelhantes. Então, é uma coisa natural e todo mundo concebe que essas pessoas, enquanto estiverem dominadas pelo hábito de alimentar-se com carne vermelha, usar o tabaco para qualquer situação, ou embriagar-se, não tem condição ainda moral para invocar o mundo espiritual superior. E é por isso que quando ele assim age, ele vai trazer espíritos iguaizinhos a ele ou até inferiores, porque ele não tem outra condição. Um outro item que podemos alimentar é que eu sou o ser humano. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós amamos. Nós somos o que nós aspiramos ser. Então, pessoal, para um fumante, por exemplo, o que passa na cabeça de um fumante? Que tipo de prazer, que tipo de orientador, que tipo de qualquer coisa nobre vai sair de um viciado? Já que, segundo Allan Kardec, todo vício nos leva à obsessão. Então, repetindo, o Ramatiz não fala nas suas obras, e mais especificamente nesse livro, que é Fisiologia da Alma, ele não fala condenando, ele fala esclarecendo e deixa por nossa conta, pelo grau de evolução que nós já temos, que nós avaliemos se, usando esses elementos, se nós teríamos ou não condição de permanecer no planeta Terra. Porque a maior preocupação dessas grandes consciências, como é o caso do Ramatiz, é esclarecer todos nós, porque nós estamos numa fase de transição. E já não é a primeira vez aqui na Terra. Segundo Ramatiz, nós estamos na quinta transição planetária, já passamos por 4. Então já somos espíritos experientes. Nós já temos aquela noção, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo e o que acontecerá nos nossos próximos instantes. Então, a seleção, que é a preocupação de muitos, se nós iremos para um planeta inferior à evolução da Terra, ou se teremos condições de continuarmos reencarnando na Terra, é pelo peso específico. Então, pela contaminação do nosso corpo perispiritual, nós já podemos ter uma noção se nós iremos ou não. E os apelos que nós adoramos, fazer apelo à divindade, as leis de Deus não serão alteradas, não serão mudadas para atender aos nossos apelos. Porque a lei existe, mas quantos orientadores, a exemplo do próprio Ramatiz, nos esclarecem sobre a vida além da vida, e como nós deveríamos ter a nossa vida enquanto encarnados. Então, vamos estudar fisiologia da alma, entendermos o que é karma, as nossas ações, as nossas reações, aprendamos que o Ramatiz é um mestre ascensionado. Permaneçamos em paz, sabendo sempre que rigor é atitude de espíritos pequenos. Os espíritos maiores, eles são orientadores, são guias para poder nos conduzir e conduzir todos aqueles que estiverem desarmados.